O episódio 1 de Uzumaki começa com Kiri conhecendo seu namorado Shuichi, que conta a ela sobre uma misteriosa doença espiral que assola sua cidade. Seu próprio pai tornou-se cada vez mais obcecado por espirais, a ponto de seus olhos rolarem terrivelmente independentes um do outro enquanto ele se fixa neles. Fenômenos estranhos como redemoinhos nos riachos da cidade e tornados fracos no ar começam a surgir, aumentando a atmosfera misteriosa. O pai de Shuichi é realmente obcecado por espirais, decorando seu quarto inteiramente com padrões espirais. Ele até visita o pai de Kiri, um artesão de cerâmica, para encomendar uma peça de arte em espiral personalizada. Na nova escola de Kiri, conhecemos sua amiga Akane, que tem uma cicatriz na testa. Akane explica que ela pegou enquanto tentava andar em uma corda bamba para impressionar alguém de quem gostava. Desde que ficou com a cicatriz, ela afirma que nunca teve problemas para atrair suas paixões. Quando Kiri mais tarde apresenta Akane a Shuichi, ele reage violentamente, agarrando a mão de Kiri e fugindo. Ele afirma que Akane está afligida com o Uzumaki, a maldição espiral. Mais tarde, quando Shuichi encontra Akane agindo de forma estranha, é revelado que sua cicatriz se transformou em uma espiral crescente. Enquanto isso, a doença em espiral continua se espalhando. Um dos colegas de classe de Kiri desenvolve uma espiral misteriosa em suas costas. À medida que as coisas saem do controle, o pai de Shuichi morre ao tentar torcer seu corpo em forma de espiral dentro de uma banheira. Shuichi explica como sua mãe e ele estavam prestes a interná-lo em um hospital. Na cremação de seu pai, a fumaça da cremação forma uma enorme espiral no céu, empurrando a mãe de Shuichi para a loucura, e ela é hospitalizada. Sua condição piora a ponto de ela tentar cortar as pontas dos dedos por causa das espirais em suas impressões digitais. Ao retornar do hospital, Kiri encontra Akane, cujo rosto agora está parcialmente consumido pela espiral crescente em sua testa. Akane se aproxima de Shuichi e pede ajuda a um estudante, prometendo namorar com ele em troca. Ela então o suga horrivelmente para a espiral crescente em sua cabeça. Shuichi se esconde em uma grande árvore enquanto Kiri assiste horrorizada, enquanto a espiral de Akane continua a crescer, consumindo todo o seu corpo até que ela desapareça. Kiri percebe que a escuridão em sua cidade está apenas começando. O episódio 2 de Uzumaki começa com Kiri na escola, onde um aluno chamado Kateyama, que tem um Uzumaki espiral nas costas, entra na aula. Suas costas começam a se expandir, lembrando a concha de um caracol. Enquanto isso, dois amantes, Yoriko e Kazunori, passam um tempo em um galpão abandonado, observando duas cobras enroladas juntas, acasalando. Mais tarde, Kiri e um de seus colegas de classe se assustam com outro garoto que está tentando cortejar Kiri. Os habitantes da cidade começaram a enterrar seus mortos porque a fumaça do crematório começou a girar em espirais, afetando apenas os moradores de Kuruzucho. No caminho para casa, Kiri encontra um dos amantes e observa suas famílias separá-los. É uma situação semelhante a Romeu e Julieta, onde suas famílias se odeiam. Os amantes decidem fugir da cidade e Kiri se oferece para ajudar. Mais tarde, Kiri e Shuichi visitam a mãe de Shuichi no hospital. Shuichi informa a Kiri que a vizinhança de Yoriko e Kazunori está sendo afetada pela maldição Uzumaki. Ele explica que os infectados com o Uzumaki anseiam por atenção a ponto de morrer. Shuichi também comenta sobre como o cabelo de Kiri parece estar crescendo mais. No dia seguinte, o cabelo de Kiri começa a enrolar, formando espirais. Uma de suas colegas trança o cabelo, mas durante a aula, as tranças se desfazem e enrolam novamente. Os alunos então testemunham Kateyama deslizando pelas janelas, seus olhos se alongando enquanto seu corpo se transforma em um caracol. Depois da escola, Kiri visita um salão para cortar o cabelo, mas seu cabelo assume o controle. Em casa, seu cabelo tenta sufocá-la, com raiva por ela ter tentado cortá-lo. No dia seguinte, Kiri chega à escola com seus cachos hipnotizantes. Tsumura, o estudante que intimidou Kateyama, parece impressionado com o Uzumaki. Do lado de fora, Kiri vê o professor mostrando aos pais de Kateyama que seu filho se transformou em um caracol, mas eles se recusam a acreditar em uma explicação tão bizarra para seu desaparecimento. No dia seguinte, enquanto Kiri caminha para a escola, ela encontra o garoto que a admira. Para provar seu amor, ele se joga na frente de um carro, seu corpo envolvendo o pneu, deixando-o ensanguentado e sem vida. Quando Kiri chega à escola, ela descobre que Tsumura também se transformou em um caracol. Quando colocados em uma gaiola com o outro caracol, Tsumura e Kateyama começam a acasalar. Mais tarde, outro colega de classe com cabelo em espiral semelhante desafia Kiri. Seus cabelos lutam entre si, até que Shuichi chega e corta o cabelo de Kiri, salvando-a. Enquanto isso, a outra aluna caminha pela cidade, buscando atenção até que seu cabelo se enrole em um poste elétrico, matando-a. Os caracóis escapam de sua gaiola e quando Shuichi e Kiri voltam, eles encontram seu professor destruindo os ovos de Tsumura
Matsumura e Kateyama. O professor explica que os caracóis não são machos nem fêmeas, deixando Kiri horrorizada com a descoberta. Yoriko e Kazunori então chegam, correndo, pois seus pais descobriram seu plano de fugir e estão perseguindo-os. Kiri e Shuichi os ajudam a escapar em direção à praia, mas os amantes acabam sendo pegos. Recusando-se a ser separado, Kazunori torce seu corpo como as cobras acasaladas, com Yoriko seguindo. Os dois amantes torcem seus corpos juntos e escapam para o oceano. No dia seguinte, Kiri percebe pessoas andando em círculos por toda a cidade. Na escola, o professor de Kiri também se transforma em caracol. Seguindo seu irmão, Kiri se encontra perto do farol, onde houve um naufrágio. 5 especialistas foram enviados para investigar o farol, mas nenhum voltou. Mitsuo, irmão de Kiri, e seus amigos correm em direção ao farol e começam a subir até o topo. Kiri o segue e percebe a escada em espiral sem parar. Ao longo do caminho, ela encontra corpos carbonizados. No topo, eles encontram a lente do farol distorcida. Quando o sol começa a se pôr, Kiri pede às crianças que desçam rapidamente, mas a lente é atingida pela luz do sol, fazendo com que o farol aqueça. Uma das crianças é queimada no calor intenso, enquanto Kiri e as outras parecem ser engolidas também. O episódio 3 de Uzumaki começa com Kiri no hospital após os eventos perturbadores no farol. Shuichi a visita, contando a ela sobre a cóclea no ouvido, que ele recentemente percebeu ser em forma de espiral. Ele está cada vez mais ansioso, temendo que sua mãe descubra esse padrão espiral em seu próprio corpo. Enquanto conversam, eles notam uma formação em espiral de mosquitos do lado de fora da janela do hospital de Kiri. Logo, se espalha a notícia de que várias mulheres grávidas que foram picadas por mosquitos foram internadas no hospital, incluindo a prima de Kiwi, que acaba dividindo seu quarto. No dia seguinte, a equipe do hospital encontra um paciente morto, seu corpo sem sangue. Shuichi visita Kiri e mata um mosquito em seu quarto, explicando que os mosquitos fêmeas bebem sangue para nutrir seus ovos. Naquela noite, Kiri fica horrorizada ao ver um grupo de mulheres grávidas perambulando pelo hospital com exercícios. Ela observa um deles perfurar o pescoço de um paciente e beber seu sangue. Quando eles percebem Kiri testemunhando seu crime, eles começam a caçá-la, matando qualquer outra pessoa que descubra seu segredo. Kiri consegue escapar para seu quarto, onde até mesmo seu primo começa a exibir o mesmo comportamento sanguinário. Kiri sobrevive usando repelente de insetos nas mulheres. Enquanto isso, a mãe de Shuichi começa a alucinar, ouvindo seu falecido marido falar sobre a espiral dentro de sua orelha. Apesar da garantia de um médico de que não há nada de errado, ela acaba enlouquecendo e esfaqueia sua orelha com uma tesoura. Mais tarde, ela morre e quando seu corpo é cremado, sua fumaça forma uma espiral. No dia seguinte, Kiri se recusa a tomar café da manhã, sentindo que os cogumelos serviram a ela com gosto de sangue. Logo depois, eles descobrem que os bebês recém-nascidos em sua ala estão se recusando a deixar o útero de suas mães, e em vez disso, estão cultivando placentas que se assemelham aos cogumelos. Os médicos revelam que os bebês estão se recusando fisicamente a nascer. O primo de Kiri, agora totalmente transformado, anseia por sangue e o médico quase sacrifica Kiri e Shuichi para alimentá-la. A dupla escapa por pouco quando o primo de Kiri consome o médico. Mais tarde, Kiri e Shuichi retornam à casa de Kiri apenas para descobri-la cheia de cerâmica em forma de espiral criada por seu pai. Shuichi quebra o forno, liberando almas presas e engolindo a casa em chamas. Logo depois, um tufão atinge a cidade, matando um dos colegas de classe de Kiri, cujo cabelo ficou preso em um poste. Shuichi leva Kiri para um lugar mais seguro quando ouvem a tempestade aparentemente chamando seu nome. Eles são pegos no redemoinho, mas milagrosamente sobrevivem. Na sequência, a família de Kiri e Shuichi se mudam para um abrigo temporário, pois sua casa foi destruída pela tempestade. Mais tarde, um de seus vizinhos explica que os estranhos gemidos vindos da casa ao lado vêm do filho de uma mulher pobre. Logo, no entanto, eles encontram o filho morto, seu quarto coberto de buracos. O vizinho, revelado estar perseguindo Kiri, começa a desenvolver chifres em forma de espiral por todo o corpo. Kiri e Shuichi então encontram outro colega de classe morto, cujas partes do corpo se quebram enquanto ele se move, com a mola de suspensão de um carro presa ao seu torso. O episódio termina com a tempestade se intensificando. O episódio 4 de Uzumaki começa com um acidente de carro dentro de um túnel enquanto o pessoal da mídia tenta chegar à cidade após a tempestade. Todos eles morrem, exceto um repórter, Chie Maruyama. Ela conhece Kiri, e Kiri insiste que ela fique com eles. A maldição dos Uzumaki na cidade piorou a ponto de qualquer movimento significativo causar a formação de um tornado, como um efeito borboleta. O lago da cidade se transformou em um redemoinho. Apesar do plano original, Kiri e sua família são rejeitadas pelas pessoas dentro da casa de resgate. Enquanto estão do lado de fora, eles encontram gangsters que começaram a explorar a situação.
O grupo encontra alguns dos gangsters cozinhando e comendo os caracóis. Eles tentam forçar o grupo a se juntar a eles, e por causa de seus movimentos repentinos, um tornado varre o pai de Kiri. Os gangsters são sugados para o redemoinho, enquanto o resto do grupo de alguma forma sobrevive. Mais tarde, o grupo encontra mais voluntários que também estão presos na cidade. Eles tentam sair, mas afirmam que os túneis não os deixam, e continuam voltando em espiral. Gradualmente, alguns deles começam a se transformar em caracóis com espirais Uzumaki aparecendo em suas costas. Juntos, eles tentam forçar seu caminho para as casas de resgate, pensando que a maldição dos Uzumaki pode diminuir. No entanto, eles ficam chocados ao encontrar as pessoas lá dentro emaranhadas em uma massa de corpos. A massa de carne começa a alongar as casas. Eles veem navios à distância, mas o oceano engole os navios no redemoinho. O grupo continua sua jornada tentando escapar da cidade. Alguns dos voluntários, incluindo Shuichi, se empanturram com a carne de um homem que se transformou em um caracol. Kiri e o resto voltam para um abrigo temporário, onde Kiri descobre que sua mãe foi levada por um tornado e seu irmão começou a se transformar em um caracol. Kiri, seu irmão, Shuichi e Chi decidem cortar as montanhas para encontrar uma maneira de sair da cidade. Enquanto caminham, eles percebem que a estrada é um loop quando encontram os voluntários novamente. Um deles se transforma em caracol e os outros se deliciam com a carne crua. Kiri esconde seu irmão e eles continuam sua jornada. Eventualmente, seu irmão se transforma totalmente e Kiri mal consegue ajudá-lo a descer um penhasco para evitar se tornar comida para os outros. Os voluntários restantes são lentamente enlouquecidos enquanto seus corpos se transformam em Uzumakis. O grupo viaja sem parar sem encontrar uma saída, pois o tempo parece escapar deles. Eles finalmente retornam à cidade e ficam chocados ao ver que ela foi reconstruída na forma de um Uzumaki. De acordo com Shuichi, a antiga cidade original deve ter sido um Uzumaki e a maldição ocorre periodicamente à medida que a cidade se expande. Eles percebem que anos se passaram desde que partiram. O grupo segue em direção ao lago onde Kiri acredita que seus pais estão, mas ao longo do caminho Chi fica presa em um dos apartamentos. Uma vez concluída a reconstrução, a massa de corpos se move em direção à lagoa. Shuichi e Kiri chegam ao lago, agora um enorme buraco no chão com degraus que levam ao centro. Shuichi cai no meio e Kiri o segue. Eles descobrem estranhas ruínas espirais no centro, reveladas como a fonte da maldição. Como as espirais hipnoticamente atraem tudo para o centro, é aqui que eles encontram todos os corpos emaranhados uns com os outros, incluindo os pais de Kiri. No final, Shuichi e Kiri desistem e se permitem se enredar. Com isso, a maldição é levantada e a cidade se expande novamente, apenas para os mesmos eventos começarem mais uma vez com dois novos personagens assumindo os papéis de Shuichi e Kiri.